Olá, gente, bem-vindas ao nosso Med de Autoridade. E hoje nós estamos com um episódio sensacional, com um spoiler aqui de lançamento com as nossas convidadas de hoje. E eu queria trazer para vocês que nós iniciamos o mês de setembro, então começamos aí a jornada. Vamos trazer hoje aqui a conscientização do tão falado Setembro Amarelo, para a gente lembrar da importância de cuidar da saúde mental. E falando do Setembro Amarelo, do cuidado com a saúde mental, burnout, todos esses detalhes que a gente sabe que tem acontecido muito, vamos também contar uma novidade, um projeto que está aí na reta final de lançamento e que nasceu muito também de dores vividas aí relacionadas ao estresse, burnout, ansiedade. E por isso nós vamos falar disso aqui hoje com as nossas convidadas, que eu estou aqui com a doutora Isabela Carneiro, Rose Dantas e a Patrícia Diniz. Sejam muito bem-vindas ao Mês de Autoridade. Obrigada pelo convite, Karina. Hoje nós vamos falar de um projeto que, gente, sensacional, que do pouco, acho que pouco médico, eu já escutei dele. Ele já é assim, já estou apaixonada. Eu vou pedir para cada uma se apresentar, para todo mundo saber aí quem são vocês. Ótimo. Quer começar, Rose? Meu nome é Rose Dantas. Eu tenho 15 anos na área de educação empresarial e entrei na área de saúde aproximadamente uns 5 anos e comecei a navegar dentro desse ambiente e tem sido muito especial porque com isso a gente pôde estar aqui fazendo um trabalho muito especial que a Karina ainda vai falar, né? Da Vortex Academy nasceu exatamente por várias necessidades que a gente percebeu, né, Patrícia? Como a Patrícia é minha parceira de negócios, e a gente percebeu essa dificuldade, e a Bela, a gente foi sócia num projeto, agora a gente sócia em outro, e num projeto que a gente foi sócia, a gente teve vários desafios. Falar um pouquinho de mim, né? Sou Patrícia Diniz, como vocês já sabem, trabalho 28 anos nessa área, né? Desde novinha, não vou pensar que eu tenho muita idade. Trabalho dedicado ali à parte financeira, né, de gestão financeira. E fiz a minha trajetória dentro de uma empresa como executiva e depois, quando saí, entrei na área de saúde e vi a necessidade que hoje tem os médicos, todo mundo ali que trabalha na área de saúde, não tem esse ensino, né, na formação deles. E aí me apaixonei, né, com essa reestruturação, pegar pessoas que estão com um desafio financeiro na sua jornada e transformar isso ali num bem-estar, né, olhando sua empresa ali e vendo um novo começo. E meu nome é Isabela Carneiro, sou médica, atuo já há 7 anos na psiquiatria, já tive alguns negócios tanto dentro como fora da medicina, e a Vortex, ela surgiu de uma dor que eu passei junto com meu marido, o Dr. Brenner, também médico e fundador dessa empresa, para a gente estruturar os médicos na área além da medicina, na área empresarial, no que eles têm de dores, de erros, vulnerabilidades, tudo que a faculdade não ensina. Então, a Vortex foi criada como o que a gente gostaria de ter tido acesso a nível de informação, formação, inclusive, em áreas empresariais que a gente não teve, e assim a gente poderia ter evitado tantos prejuízos financeiros, tantos erros, que era completamente, totalmente desnecessário. Ansiedade. Períodos difíceis, grandes desertos. Olha aí, que ótimo. E aí, falando disso, dos estresses, dos burnouts, da dor ali por trás das câmeras, né? Eu falo ali por estar pelos bastidores, que hoje a medicina, ela é linda, ela é maravilhosa, os profissionais da saúde desempenham um trabalho engrandecedor, eu falo que é muito maravilhoso, eu tenho o prazer de acompanhar, estar dentro, em virtude do marketing, eu falo, gente, é uma transformação e o cuidado com a vida do outro ali diária, é uma doação muito grande, né? Mas tem os bastidores, que os médicos também precisam se cuidar de si para estar bem para o outro. Aí você que está na área aí da psiquiatria, conta pra gente o que você sente ali, o que acontece ali por detrás, por trás do jaleco. Karina, a ideia da Vortex, a ideia bem embrionária, ela surgiu dentro do consultório.
Porque como eu acabo atendendo as diversas fases da formação médica, então eu pego ali, desde às vezes um paciente que está no pré-vestibular, um que está no cursinho, outro que está no início da faculdade, no final da faculdade, residência, início do mercado e já final de carreira. E eu ouvi uma reclamação comum para todas as fases, que era: estou frustrado com a medicina, achei que ia ser melhor, não tem me dado o retorno esperado, é um nível de estresse, comprometimento muito alto, eu me perco em vários processos, quando eu acho que eu estou vencendo, eu recebo um processo trabalhista de uma secretária, ou eu sou passada para trás por uma pessoa que eu contratei para fazer um marketing que, na verdade, não fez o trabalho adequado, ou por um sócio, meu amigo de faculdade, que eu chamei para criar a tão sonhada sociedade. A gente brigou, perdi o negócio, a amizade, dinheiro, paciente... E a saúde. E a saúde. Principalmente. E eu comecei a me atentar para isso, ficar muito preocupada. Que os médicos, eles estavam adoecendo pela medicina, sabe? E eu comecei a ver que, no geral, não era uma decepção com a área em si. São pessoas que têm vocação para isso, gostam de cuidar, gostam de pessoas. Mas são profissionais que foram engolidos pelo sistema que a medicina entrou hoje. A medicina mudou. Não adianta ser só médico. Hoje todo médico é um empresário, quer ele queira ou não. Tem no CNPJ ou não. Ele é empresário, empresário. o seu próprio CPF. Exato. Então a gente tem que ver a carreira médica não só como um sacerdócio, como nossos pais e avós viam. Eu venho de uma família toda de gerações de médicos. Não basta ser mais médico. Então a gente tem que dominar alguns processos para poder não só sobreviver, mas executar nosso trabalho com qualidade de vida, com prazer naquilo que a gente faz. É porque é muita frustração. É frustração porque eles eles estudaram muito durante aproximadamente 13 anos, entre passar num vestibular e uma especialização. E aí é uma doação, e só investindo. Só investindo financeiro na educação. Aí eles saem de lá muito sedentos para ganhar dinheiro. Eles saem assim: eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu preciso retornar um investimento, né? Que meus pais fizeram. Funcionar no mercado. E nessa jornada são muitas decisões que causam a doença mental, física e tudo mais. Aí sai um nível de estresse muito grande. Então é muito tempo se doando, investindo dinheiro e tempo. E depois as decisões erradas, equivocadas, causam um nível de estresse e aí adoece. E corrija se eu estiver errado. E tem uma jornada. No período que você está estudando, você está se doando, ali quase que 24 horas, porque é muito estudo, uma carga pesada de estudo. Depois você está aí em residência, você continua com aquela carga grande de dedicação, e você sai, forma, você vai depois para o consultório, para uma agenda lotada também, de 8 às 8, para recuperar esse financeiro. Então tem uma carga grande ali de doação envolvida, mas que por trás precisa ter toda a gestão, né, do que está... Patrícia, no dia, falou para o médico, assim, não adianta ter só a agenda cheia, se não tiver a estratégia financeira, você tem uma falsa sensação que você está ganhando dinheiro, né, Patrícia? Exatamente. E ainda falo mais, né, completando o que a Rose iniciou, eles saem formados como médico, mas não empreendedores. E aí eles saem com a mentalidade ainda muito iniciante de como seguir uma carreira, por onde começar. Alguns atendem ainda no CPF, que é um imposto absurdo, mas aí tornando ali como empreendedor, chove propostas de sociedade, de empréstimos, de clínica, de credores assim, porque é um potencial investidor, né? Um potencial ali. E se isso não for feito de uma forma estratégica, isso daí é um início de carreira afundando, porque pega empréstimos, né, às vezes sem necessidade, aporta, vive com aquele empréstimo, enfim, daí para lá... Uma bola de neve. É uma bola de neve, e o que... um sonho de sucesso pode virar um sonho de fracasso. É um pesadelo, né? E quanto maior o voo, maior o risco de queda, né? Então o médico, ele tem um potencial de endividamento absurdo. Exatamente. E o banco vai dando corda.
Só vai, né? Depois você envolve. Exato. E às vezes no início da carreira ele nem sabe onde ele vai operar, a região que ele vai ficar, já compra seu primeiro imóvel, compra uma clínica, compra e não tem ainda nenhuma maturidade de gerir aquilo. Então Na é aí que a verdade, gente ele entra numa bolha de status. E essa bolha de status que ele entra, ele tem que sustentar, porque andar para trás seria fracasso, né? Seria um fracasso para ele. E essa bolha de status faz ele, quanto mais ele está nessa bolha sem conseguir sair, mais ele se endivida, mais ele não aí essa bolha essa bolha sonhada. E ela hoje no mercado se está vendendo muito esse status para várias profissões, não é só para o médico. E isso daí é um pouco perigoso. Porque, por exemplo, você vende abrir a torneira, que é aumentar seu faturamento. E por isso que a iVortex chegou, porque ela ajuda você a fechar o ralo. Não adianta só abrir a torneira e você não fechar o ralo. Exatamente. E vamos aproveitar e me conta. Como nasceu a iVortex, então? Como surgiu essa ideia? Vamos começar a contar aqui, gente. Ó, elas estão na reta final de lançamento desse projeto lindo que chama iVortex Academy. Esse é o projeto maravilhoso que elas também vão contar aqui hoje. Começa a contar aí pra gente, então, Rose. Como nasceu? Nasceu em corações separados. A Isabela vai contar um pouquinho. Conta aí, Isabela. Nossa, ela e o Brenner teve uma experiência. Eu e a Patrícia, eu tive uma experiência de eu comprar participação de um negócio na área da saúde e sofri um desafio muito grande de não fazer uma análise que deveria fazer mais completa e perdi dinheiro, né? Perdi dinheiro e tive um nível de estresse muito grande. E aí foi aí que também eu, dentro da área da saúde, entrei em várias clínicas e eu via que era um desafio comum em todo lugar que eu ia. Você mesmo me indicou uma amiga sua para poder fazer análise. Sim. E eu olhava para ela e falei, meu Deus, aquele sofrimento dentro daquele prédio, naquele centro clínico, eu já tinha ido em mais de 4 médicos com desafios similares. A dor é a mesma, né? Gestão, vendas, a educação empresarial. E aí eu falei, Patrícia, a gente estava num evento de uma empresa que a gente atuou muitos anos, atua até hoje, e eu falei, Patrícia, tem que nascer o sóciogestor.com. Aí fechou daqui dali, guardamos, ficou um ano, aí a Isabela... No mesmo evento, eu falei, Rose, eu preciso de você no projeto que eu sonhei há muito tempo e agora os nossos colegas pedem, eles clamam por isso, como eu queria ter tido acesso a isso. Então, a história, vou resumir bem, mas eu sou casada com um médico, né, o Brenner, meu marido, atua na área de nutrologia. A gente... nunca teve dificuldade para ter sucesso dentro da medicina, mas a grande dificuldade foi manter esse sucesso, porque a gente não tinha acesso a informações além do conhecimento técnico. Perfeito. Então, às vezes, é muito comum o médico, realmente, a gente estuda muito, sempre estudou muito a vida inteira para passar, para se manter, para formar, para ir para residência. Então, a gente imagina que somos muito bons médicos, vamos ser muito bons empresários. O que aparecer, eu aprendo. É óbvio, né? Vai dar certo. Vai dar certo. E essa foi a mentalidade que fez eu e o Brenner, a gente sair dos nossos consultórios particulares ali, bem-sucedidos, para uma clínica de 4 andares, 1.200 metros quadrados, um exército de funcionários, e falar, não, vai dar certo. Deu muito errado. Foram 3, 4 milhões de prejuízo aí, por erros muito evitáveis. A gente foi descobrindo ao longo do caminho que algumas regras de contratação trabalhistas te protegem de processos que vão ser passivos óbvios. A gente descobriu que existe um acordo de sócio para toda e qualquer sociedade que previne quando as coisas vão mal, brigas societárias, que às vezes você perde a amizade e o negócio. A gente descobriu que existem configurações contábeis que às vezes
a gente acha, o Simples Nacional é o mais barato. Mas não é porque ele tem Simples no nome que ele é o mais vantajoso. E outras conformatações contábeis com benefícios fiscais não são manobras, não são jeitinhos, são benefícios que são concedidos a nós médicos. Eles nos economizam centenas de milhares de reais em imposto. A gente pode passar, às vezes, de 40%, como alguns médicos pagam em PF ainda, até 6, 7%. A gente descobriu que existem termos no direito médico que nos protegem de problemas, estresses, processos e desavenças com pacientes. Então, a gente foi aprendendo isso de uma forma muito cara, perdendo tempo, saúde mental, saúde física e dinheiro. A dor vem. E a gente resumiu isso tudo em 9 áreas principais, que é o que a gente, junto com as minhas 2 maravilhosas sócias, montamos com uma estrutura, assim, fenomenal de aulas, com um grande diretor de didática para ensinar isso para os médicos. Não necessariamente a executar, mas a saber que existe, a saber cobrar de um contador, E, né? Conferir e saber. Tem coisas que o médico vai precisar se posicionar. Eu quero ir por esse caminho, porque ele vai ter o conhecimento dentro do conteúdo da iVortex, e ele vai falar, não, peraí, tem esse caminho aqui, contador. Então, eu quero que você veja esse caminho. Coisas que contador, às vezes, por incrível que pareça, não sabe. Ou, às vezes, no marketing, né? Uma das áreas que a gente foi muito lesado foi no tráfego pago. Então, a gente não sabia que existia uma forma da gente conferir na fonte qual dinheiro estava sendo investido, qual que era o preço das campanhas, se o trabalho estava sendo bem feito ou não, em vez de ficar só fazendo Pix para o gestor de tráfego todo mês. Então, a gente saber metrificar e cobrar todos os profissionais que trabalham para o médico. Saber gerir os serviços que estão sendo prestados, né? A nível empresarial. Eu gosto muito de analogia. Eu vou trazer uma analogia aqui que eu sempre, quando eu penso na iVortex, é o que eu vejo. Você vai se preparar para uma guerra, né? E aí você vai ver qual a estrutura, né, de proteção, qual a arma de ataque, como se você fosse se preparar. E muitos saem para a guerra assim, sem nenhuma organização. Exatamente. Sim. Entrou numa selva. E aí, a iVortex chega e fala assim, olha, para você atirar, você vai precisar desse equipamento. Para você se defender, você vai precisar dessa armadura. O calçado, para você pisar nesse, é esse. Então, você prepara para que ele não vencendo a guerra, mas dando armas e proteção para que ele vença a guerra. Então, assim, é o que eu sempre falo, não adianta, eu entrava nas empresas e falava, não é possível que isso tão básico, assim, você vai para a guerra sem arma, não está sendo feito. E não acontece. Sim, é possível, né? Sim, é super possível. E eu falo, gente, para tudo, volta e não luta mais, porque você está lutando sem nenhuma estrutura. É um show de horror, Karina. É uma mistura. É uma mistura de inocência com ignorância. Exato. Eu sempre falo assim, é a junção de uma inocência com uma ignorância, porque as pessoas não têm noção que é na realidade. Então, ele sai ali, o que vai encarar. Eu vou te dar um exemplo básico, né? Atendimento, relacionamento que o médico precisa ter com o seu cliente interno, que é o seu colaborador. Dependendo do como você fala, o tom que você fala, isso daí causa um processo trabalhista horrível. Do nada. Do nada. Assim, do nada. E a gente trabalha, assim, a classe médica, ela é muito ocupada, ela para recuperar aquele tempo todo de investimento trabalha bastante, não tem tanto tempo, às vezes está ali lidando com a dor do paciente o tempo todo, lidando com dor, desafios, com mal-estar, então ele acaba, se ele não estiver bem, o médico estiver bem, ele acaba, né, fluindo ali, trazendo para um ambiente muitas vezes um pouco mais pesado, o médico que não estiver bem, e aí toda essa ambiência traz falta de performance, ou seja,
ele não consegue performar, não consegue dar um bom atendimento ao seu cliente, e a falta de performance vai gerar um outro problema, que é um faturamento baixo, que vai gerar um outro problema, não vai pagar conta, não vai manter o estilo de vida que ele decidiu ter, e Pagar os empréstimos. pagar as dívidas. E vai perder clientes também, né? Porque a qualidade do atendimento vai caindo, o boca a boca vai fluindo, e como você Se falou, não essa ladeira estiver abaixo. mentalmente bem, Pronto, né? nada vai estar bem, né? Eu sempre falo que na faculdade e até na nossa carreira, a gente nunca atropelou o processo. Por exemplo, se eu não tenho capacidade técnica para fazer uma neurocirurgia, eu não vou sair abrindo cabeça por aí. Então, do mesma forma que a gente aprendeu, colega médico, a não cometer imprudência, negligência e imperícia, a gente não pode fazer isso com as nossas próprias carreiras. A gente não pode sair arriscando sem conhecer, sem ter as armas adequadas, sem um estudo, uma preparação, porque isso te custa muito caro. Não é só, não deu certo. Perdi tempo, tempo que eu podia estar com a minha família, perdi dinheiro, perdi esforço, injetado a duras penas ali num negócio que às vezes não virou nada. Então a gente tem que fazer base e estrutura antes de sair erguendo parede. Senão toda a casa rui. Perfeito. Até me arrepiei. Mas E aí, então, assim, disso nasceu a Vortex. E vocês já podem falar dos pilares que vocês vão estar trabalhando, ou vocês podem já dar uns spoilers aí da gestão financeira. com certeza. Gestão. Conta aí, Patrícia, com o que você vai poder ajudar aí? Qual o pilar que você vai estar trazendo na Vortex? Financeiro, né? A gente traz ali muito caminho. Gosto de exemplos, né? Gosto na prática. Médico, como a Rose falou, que acha que volume te traz receita, te traz faturamento, te traz lucratividade, margem líquida, que é uma coisa para mim o tempo inteiro. Quando você precifica, você tem que entender o seu lucro. Você pode cobrar R$1.000, mas se você tem um custo alto ali da sua estrutura, você não tem. Então, é entender se o que você atende te dá lucro, né? E a gente traz muito isso sobre a precificação. Então, as escolhas corretas, assertivas, né? Eu sempre falo que a decisão financeira ou é prejuízo ou é lucro. Então, você está ali para ter lucro. Então, eu falo um pouco de plano de saúde, por exemplo, né? Que você atende num volume. E muitos eu falaria, eu não teria isso, porque você fechou no prejuízo, se você alguns. Então, a gente traz muita mentalidade Perfeito. assertiva. Eu sempre falo assim, que o financeiro, ele tem que trabalhar para fazer não errar, né? A escolha, ela te traz lucratividade porque ela foi assertiva. Então, os médicos hoje, para precificar, olha para o lado e fala, esse aqui está cobrando tanto, esse aqui está cobrando tanto, vou cobrar tanto. Às vezes a pessoa Eu acho que vai ser assim. E aí, por exemplo, o rapaz, né, o médico está ali atendendo na sala do lado, que é assim, 20 metros quadrados, ele tem um hospital, uma clínica, né, 300 metros quadrados. Então, a estrutura dele não comporta o mesmo preço do outro. Então, são coisas bem básicas, mas que te faz um resultado final muito impactante. Então, o financeiro não é sobre pagar contas, não é sobre... tem isso também, que a gente, né, tem a rotina ali do fluxo. Mas não é sobre isso, são escolhas estratégicas. Correto. No financeiro, tudo que você decide é calculado, não é simplesmente achômetro, olhei para o lado, achei isso, não é isso. É sim com estratégia. E é um pilar muito importante, porque o financeiro te sustenta, te eleva ou te destrói. Né? Ou te destrói. O financeiro sustenta um sonho. Isso. O cara teve um chamado ali, você médico, e sustenta o sonho. E o que eu percebo como comercial, né? Quando eu vou dar curso de venda para médicos, vocês sim precisam vender. E deixa eu explicar. Quando você vende para um paciente, você está vendendo ele fazer o tratamento, você está vendendo a possibilidade daquele tratamento trazer saúde ao seu paciente. E não tem nada de errado nisso. Inclusive, porque isso é uma briga na cabeça do médico, né? Ele fica assim... Eu não vou vender. Eu não vou vender. Eu quero manter a ética.
Ninguém está falando para você Será que vender algo que o paciente não precisa. Uhum. Isso você perde sua ética. Você vendeu um tratamento que o paciente não precisa. Não é isso. Venda muito bem vendido aquilo que ele precisa, porque ele precisa da sua venda. Ele precisa ser influenciado por você. Vender é influência. Vender é serviço. Ele precisa ser influenciado por você. Porque se você influencia ele vai para casa e ele vai fazer o tratamento. E ele vai ter a possibilidade de ter um resultado. E esse resultado vai gerar um benefício para ele, para a família dele e para outras pessoas que estiver ao redor dele. E o seu trabalho vai ser potencializado. E você vai aumentar o seu faturamento, porque você precisa faturar bem. Sim. Então, quais são as 9 áreas Confiança e segurança. que a gente viu que são as 9 áreas básicas, primordiais que o médico precisa entender? A gente tem a gestão administrativa e financeira, que a Patrícia lidera ali o grupo de professores. A gente vai aprender conceitos de margem líquida e bruta, o que é o ponto de equilíbrio, o break-even, como é que a gente estrutura um modelo de negócio, como é que a gente organiza contas a pagar e a receber, como é que a gente calcula DSO e DPO, que ainda depende do paciente parcelar ou não essas compras, para você ter uma estrutura financeira saudável, para você projetar expansões, projetar momentos de sazonalidade, férias, que às vezes o faturamento cai. Escala. Ter uma reserva de emergência. Depois da gestão administrativa e financeira, nós vamos ter 3 blocos de direito. Direito médico, para a gente aprender a fazer termos de consentimento livre e esclarecido. Direito de imagem, propaganda médica, pode ou não pode filmmaker no centro cirúrgico. Vamos explicar todas essas partes para a gente não ter problema com o paciente. Até porque os pacientes são cada vez mais difíceis nessa área de informação, internet, e o médico está muito vulnerável nessa parte. Exatamente. Nosso segundo bloco de direito é o direito trabalhista. Como contratar, quais regimes de contratação você pode ter, como vai ser a escala, banco de horas, hora extra desse funcionário, quais são os seus limites, desvio de função, insalubridade, periculosidade, tudo isso o médico tem que saber. Trabalhista é jugular de empresário. Se não proteger no trabalhista, vai ser passivo certo, vai ser processo perdido. E o último direito, que é o direito empresarial e societário. Todo médico que tem um sócio, mesmo que você não tenha um sócio, até para escolher o seu regime societário, onde o seu CNPJ, você como sócio único, em qual regime ele entra, se você vai se remunerar através de divisão de lucro ou através de prolabore, isso tudo você tem que saber. Então, mesmo sozinho, saiba de direito societário e empresarial. Agora, se você tem um sócio, o buraco pode ser muito mais embaixo. Então, saber fazer acordo de sócios, em caso de morte ou divórcio de sócio, o que fazer, como já deixar tudo isso determinado antes do problema acontecer. Perfeito. Quinto módulo, vendas, e aí já puxa o sexto, negociação. Médico aprender a ter essa posição de protagonista, de conseguir colocar a sua imagem, o seu valor, não é só sobre preço, não é só sobre troca monetária. Venda e negociação vai muito além. E a gente ensina também alguns princípios do FBI, que é do Chris Voss, e de Harvard, nesses módulos. Nossos últimos módulos são investimento, porque é muito importante que o médico saiba, sem ser via, às vezes, de um profissional que quer vender um serviço ou que está enviesado para montar aquela carteira de investimento dele, ele tem que saber o básico sobre renda fixa, variável, o que é uma ETF, onde eu posso fazer o meu dinheiro trabalhar por mim. Então, princípios básicos de investimento e gestão contábil, que é essa parte de contabilidade, como eu protejo não só o meu patrimônio, mas meu faturamento, de pagar impostos excessivos, como que eu aproveito os benefícios fiscais que o governo concede a médicos, qual que é o melhor alíquota para o meu negócio, a depender do tamanho dele, ou qual é o meu fator R, por exemplo, que é a razão, faturamento e prolabore. Tudo isso a gente vai ensinar lá para você, para o médico aprender a cobrar o contador, de fato. E marketing e posicionamento digital. Como você não só faz o seu branding, se posiciona nas redes, mas como você cobra o seu gestor, como você consegue, às vezes, se destacar nesse mercado que está tão saturado, que agora virou uma briga por atenção. Virou uma caixa preta também para
Quem se comunica melhor conquista espaços maiores. Perfeito. Mas lembrando que a gente ensina o médico não a ser um executor, mas a ser um general, um supervisor de todas essas 9 áreas que vão definitivamente abranger o negócio dele. Uhum. Algumas mais, outras menos, mas ele vai precisar saber desses novos temas. Agora pergunta. Ela médica, ela saber tudo isso, ela precisou perder 5 Por favor, aprenda com os meus erros, colega médico. médico, deixa eu te falar. 5 milhões, você não vai precisar perder. Pelo amor de Deus. Como se a Vortex trouxesse o caminho. Uma luz, né? É o caminho que ele vai percorrer como empreendedor, os desafios que ele vai ter como empreendedor. É como se a gente alimentasse ele de informação de como ele vai fazer esse caminho sem cair, sem se machucar, sem tropeçar. Então, é toda essa trajetória do médico empreendedor que a gente traz. Karina, eu tive, num dos meus negócios na área de saúde, 32 funcionários médicos. E eu fiz uma análise quando... 32 teve todos os perfis. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A maioria que eu convivi sofrendo, com emocional abalado, a maioria, 100% ali, falta de conhecimento. Decisões equivocadas. É surreal. Que a Vortex, ela blinda o nível de estresse, porque ele não vai passar por estresse. Ele não vai aprender errando. Ele vai aprender errando. Ele vai aprender com a gente. Eles já vão ter o acesso ao conhecimento, se preparar, conhecer, poder se organizar, para lá na frente não ter que perder e apanhar. Muito se vende de como consertar. Perfeito. De como, né, tô aqui, o teu problema é esse. Vamos lá. E vamos lá. Aí a pessoa para e fala, realmente eu tô com isso. Mas muito se é inteligente quando você se investe em não, né, errar e não precisar consertar aquele erro. Qual a nossa frase? O custo do reparo é sempre maior que o custo do preparo. Exatamente. E lembrando que a gente é preventivo. Tem uma frase que eu também gostei muito de vocês, que eu dei uma olhada lá, mas eu vou deixar ela aqui pro final. Antes disso, eu queria que vocês contassem só um pouquinho para todo mundo que está acompanhando a gente aí, ficar sabendo o que vem pela frente, onde eles devem ficar de olho, onde eles devem acompanhar o lançamento final da eVortex, como ter acesso à eVortex, como saber mais da eVortex. Vocês poderiam já deixar aí Instagram, o que vem pela frente, ou fiquem de olho nas datas, para todo mundo já se preparar e planejar e já ir acompanhando o que vai vir por aí da eVortex. Nós estamos em fase de pré-lançamento, Perfeito. Então a Rose já tem feito um trabalho com o time comercial, atrás de alguns médicos selecionados nessas próximas 2 semanas. Nós criamos o aluno fundador. Né? Legal. O aluno fundador, porque é aquele aluno que vai ter regalias, né? Valor diferenciado, vai ter um atendimento diferenciado. Já vai ter um case. Exato. Inclusive, você médico que está assistindo agora, você pode aproveitar essa oportunidade de ser um dos alunos fundadores nessa fase de pré-lançamento. Perfeito. E ali, em aproximadamente 2 semanas, já vamos fazer o lançamento oficial com a plataforma já no ar. E lembrando que a intenção é que nós sejamos uma plataforma de educação continuada. Nós começamos com as 9 áreas, mas nós não vamos parar por aí. A gente vai sempre atualizando lei, parte contábil, estratégia, mudanças. A gente vai sempre fornecendo as atualizações para o médico. Até porque também eu vejo a eVortex como um preventivo, não só empresarial, mas um preventivo para a saúde. Já que a gente está falando de saúde, de Setembro Amarelo, ele é um preventivo para a saúde dele, porque ele vai poder tomar decisões mais assertivas e essas decisões vai evitar tanto desgaste, né? Muito. Vai evitar estresse, vai evitar muito conflito. Foi assustador para mim quando a Bela trouxe uma análise de tantos médicos querendo até migrar de carreira. A Associação Paulista de Medicina, ela traz alguns dados que me preocuparam bastante.
que 61% dos médicos apresentam algum grau de burnout. Olha aí. O que é o burnout? Ele é, pela CID-11, um diagnóstico relacionado ao trabalho como fator adoecedor, que traz 3 características principais. Então, o esgotamento em relação à atividade laboral, uma despersonalização e distanciamento do que se faz profissionalmente e a queda na eficácia, na produtividade, no resultado do seu trabalho. E além desses 61% já apresentarem uma insatisfação, assim, não é nem uma insatisfação, um adoecimento por causa da medicina, 36% já pensaram em trocar de área. É um número grande. Por essas dificuldades que a gente vai sanar. Então, a eVortex, ela é uma coisa que vem tanto do meu coração, assim, das minhas dores, que a gente criou num formato que fosse viável para todo e qualquer médico. O valor de investimento que a gente cobra é ridículo perto do ROI que a gente entrega, sabe? Então, a gente quer ser mesmo uma fonte de apoio, de suporte, de luz para aquele médico, para que ele volte a ter prazer na medicina, a ter prazer em atender, em falar, nossa, como eu comemorei no dia que eu passei no vestibular, sabe? Com aquele... E eu tenho ainda prazer nisso, e não que virou um peso, virou um estresse, isso eu tenho que escolher minha vida ou a medicina, não? E ele pode unir a alegria de ser médico com a alegria de empreender. Exato. Porque empreender é muito belo. É uma delícia. Empreender é muito bom, mas tem que ser leve, tem que gerar... Tem que ser preparado. Tem que ser preparado. Poxa, a gente gera emprego. Com certeza. Então não pode ser um nível de estresse onde ele perca a alegria. A gente tem visto, né, muitos médicos perdendo a alegria profissional. Por quê? A vida empresarial desorganizada. Endividados, né? Endividamento. O nível de endividamento. 30% gravemente endividados. 30% gravemente. E se falando de uma média salarial ali Alto. alta para nosso país. Sim. Então, são escolhas feitas de uma maneira sem estratégia, que gera isso. Imagina a situação da família, porque não estou falando só do empresário em si, né? A gente está falando de toda a família ali do médico sofrendo ali por consequência daquela escolha, desse endividamento. Então, a gente fala um pouco sobre isso, a gente também quer trazer nas próximas um poder de negociação diretamente para a dívida, né? Para isso, como sair, quais são as escolhas para pagar, porque não é só sobre, né, como pagar. Não vou sair pagando, é ter uma escolha correta para você pagar seu endividamento de forma correta. Então, trazendo a saúde mental para o financeiro é muito sobre isso, né? Não é só, tô com lucro, e a gente foca muito nesse momento que a pessoa está passando de sofrimento e de desgaste familiar, para que isso a gente consiga superar e fazer... Desequilíbrio financeiro tira a pessoa de um desequilíbrio mental muito forte, né, Patrícia? Exatamente. E, inclusive, meu apelo para os nossos colegas é que eles se armem com o que a gente está oferecendo, com esses conhecimentos o quanto antes. Não para ser mensageiro do caos e catástrofe, mas o cenário tende a piorar significativamente. A gente teve, Karina, nos últimos 12 anos, um aumento de 100% no número de médicos, nos últimos 12 anos, por essa abertura desenfreada de faculdade de medicina. Faculdades online. E hoje a gente conta com mais ou menos ali 685 mil médicos ativos no Brasil. Só que a previsão, baseada em dados demográficos da USP, publicados esse ano, é que em 2035, daqui a 10 anos, nós teremos 1.300.000 médicos ativos. Então, a gente vai mais que dobrar o número. Uau. Então, quem não se blindar, não se diferenciar, não aprender o empreendedorismo médico, vai ser engolido muito rapidamente. Então, a gente quer que você blinde sua carreira, que você volte a ter prazer no que você faz, em ser médico. E a gente está aqui com conteúdo para te oferecer, que foi feito com o maior carinho e excelência possível, porque, como a gente fala na nossa frase, a excelência começa onde a sua ignorância termina. Gente, isso é perfeito. E Não foi precisa feito... falar mais nada com isso. E foi feito para você, porque o médico, ele cuida da gente. Isso. Todos nós somos cuidados por eles. Sim. E quem cuida deles? É verdade. É Ivortex. A Ivortex cuida. Excelente. A gente nasceu para cuidar deles com muito carinho, muito amor. Falando assim, da nossa carga mesmo
Propósito. do nosso propósito, não só pelas nossas experiências pessoais, mas por a gente, de fato, desejar que ele tenha saúde. Que ele tenha alegria de exercer o trabalho dele e ele poder se doar mais para o paciente dele. Ontem me fizeram a seguinte pergunta: a Vortex vai fazer eu trabalhar menos? Aí eu falei assim: não, não é esse o propósito. A Vortex você vai fazer você trabalhar muito bem. Trabalhar de forma inteligente, trabalhar Segura. de forma segura. Lucrativa. Lucrativa. É diferente. Vai trazer saúde emocional. Perfeito. Emocional, financeira. É lógico, tudo Perfeito. consequência. E deixem aí aonde todo mundo pode acompanhar as novidades da Vortex. Vamos deixar tudo aqui embaixo, mas nosso Instagram é Vortex Academy. Vamos deixar o número de contato para entrar em contato com o nosso time comercial. Nosso lançamento muito em breve. Nos acompanhem nas redes sociais, que a Vortex está vindo com tudo. Tem muita coisa acontecendo ali, a gente está em pleno vapor, assim, e com esse propósito, né? Sensacional. Eu trabalho muito com propósito, porque o financeiro ele tem que ter isso, senão não Sim. faz lugar nenhum. Então, de fazer esse número de diminuir, né, em questão de endividamento, né, nessa classe da saúde. Então, esse é um propósito que tem, e eu acho que a Vortex traz muito isso. Sensacional. Muito obrigada. Obrigada a você, Karina. Fiquem de olho aí, acompanhe as novidades da Vortex, que esse projeto vai mudar vidas aí, cuidar da saúde, vai de todos cuidar. vocês aí, profissionais da saúde. Eu vou mandar também nos nossos médios de autoridade, que todo mundo tem essa dor, eu não tenho dúvida, que nós estamos aqui, ó, com autoridades. E assim, muito legal, porque o nosso material, que a gente vai levar de educação, vai ajudar muito o trabalho de outros profissionais que ajudam médicos. Com certeza. E é o conhecimento, né? O acesso à informação. Às vezes a gente faz e erra por falta de conhecimento. Exato. Então, vocês Mas têm que obrigada trazer aí a base. por disponibilizar esse tempo Obrigada. pra gente. Foi ótimo. E foi um prazer. Obrigada mesmo, viu?